Eu já vou começar a falar. Gente, boa noite para vocês. Aqui é já 7h30. Ainda tem um pouco de sol, mas já tá quase de noite. Bem-vindos aqui. Estou olhando quem está aqui. Ok. Legal, legal. Então, eu espero que vocês estão bem, também as suas famílias, né? Espero que vocês conseguem lidar bem com a situação, né? Que vocês se apoiam no Dharma, que vocês conseguem trabalhar com os estados de medo, de raiva, todos os estados que podem causar dano. O que nós precisamos fazer e entender realmente que o que está acontecendo para nós foi causado no passado. Não? Nós podemos olhar, obviamente, as consequências do nosso tratamento da natureza, né? Que nós agimos de uma maneira imprudente e esse vírus se espalhou, mas também, quando nós olhamos nas nossas mentes, nós temos a tendência de pensar só em nós, de não pensar, não prestar atenção ao que fica em volta de nós, e nós mesmos nós causamos estados limitados com as nossas atitudes. Então, uma solução só vem de trabalhar as nossas atitudes, de agir com mais consciência, com mais consideração e mais compaixão. Quem é para nós o exemplo? É o Buda. O Buda representa para nós o estado da abertura total da nossa consciência, do fim do sofrimento, o fim dos três. Ele representa a mente purificada de estados limitados, uma mente que se expressa plenamente em qualidades. Isso é a palavra tibetana de Sangye. Sang quer dizer purificada e Gye são as qualidades que surgem, que emergem quando os véus das emoções, os véus da cognição são purificados. Então, quando nós direcionamos a nossa consciência, nós olhamos para o Buda, sentindo, sabendo que ele representa o estado profundo, o estado natural da nossa mente. Então, é muito importante quando nós passamos em momentos difíceis, e mesmo se o momento não é difícil, de pensar no Buda, de lembrar o que nós somos verdadeiramente, no fundo da nossa consciência, para não se conectar com as nossas limitações, as nossas crenças, que nós não ficamos sob influência das experiências do passado, para nós podermos nós abrir e agir mais sábio, mais compassivo no mundo. Quando nós pensamos em como fazer, sim, é convidar a presença do Buda, quando nós direcionamos a nossa consciência para ele, e também seguimos os ensinamentos do Buda como caminho. A gente chama isso o Dharma. E o Dharma, o significado da palavra Dharma, é a verdade. Então, essas ferramentas, aplicando essas ferramentas, levam nós a entender, realizar a realidade, o que verdadeiramente move a nossa consciência e como nós podemos aumentar a nossa atitude, entender os estados mentais é entender a profunda natureza da nossa consciência. Então, sem o Buda, sem o Dharma, nós não vamos poder realmente encaminhar a nossa consciência. E uma coisa que é muito, muito importante é entender, sem os amigos no caminho, essa caminhada vai ser muito difícil e até impossível. Então, nós precisamos fazer esforço de cultivar, de alimentar a Sangha, a terceira joia,
de manter as amizades espirituais, de ser amoroso, de apoiar outras pessoas, de ser honesto, né, de ter conversas honestas, de ajudar as pessoas a vencer dificuldades, de organizar as práticas junto. A palavra sangha em tibetano se chama Gendun. E Ge é a virtude, e Dun quer dizer juntar. Então nós precisamos nos encontrar, nós precisamos praticar junto, nós precisamos conversar sobre as nossas dificuldades, receber apoio e saber que nós podemos vencer as nossas dificuldades e chegar num estado aonde o sofrimento cessou. Isso é muito importante. Isso, as 3 joias e cada encontro do Dharma, cada prática, ela tem isso como referência, as 3 joias. O Buda, que representa o nosso estado verdadeiro, a aplicação dos meios hábeis e também essa amizade entre as pessoas espirituais, onde todo mundo está bem-vindo, né? A gente não se importa de onde vem a pessoa, o nível da educação, a cor da pele, né? A orientação sexual. Todas essas coisas ficam menos importantes porque sabemos que todo mundo que tem um corpo humano, ele pode, sim, se ele quer, ele pode realizar, ele vai ser um Buda. Não importa gênero e orientações e não incomodam o passado. Então nós precisamos ter isso em mente quando nós praticamos. É bom de ter isso em mente quando nós acordamos, de usar o nosso corpo humano na melhor maneira. Nós precisamos entender definitivamente mesmo que um corpo ele pode morrer sob a influência de um pequeno vírus, um vírus que pode assim até matar muitas pessoas. Mesmo esse corpo frágil, ele carrega o potencial mesmo em tempos de crise de despertar, de se liberar do sofrimento e ajudar outras pessoas. Nós não precisamos ter o melhor corpo. Ele não precisa ser mais magro, o nosso cérebro não precisa ser mais inteligente, a gente não precisa outras formações para passar para isso. O que está acontecendo, o caminho para o despertar é simples. Isso não é ciência. Isso não é o estudo complexo ou complicado. Todo mundo pode entender, todo mundo pode aproveitar. E assim nós podemos vivenciar a nossa vida numa sensação de riqueza e não carregar junto as nossas falhas, né? Se a gente acha que nós não merecemos amor, que muitas coisas na nossa vida não deu certo, é agora o momento de tomar consciência que o corpo é precioso. Ele é precioso porque em outras existências como animais ou espíritos, como vultos, né, em outros países, em outras circunstâncias, a prática fica muito mais difícil. Mas nós, aqui agora presente, nós temos tudo o que a gente precisa. A notícia é muito boa, nós não precisamos melhorar absolutamente nada. Basta de olhar diretamente a nossa experiência e entender como soltar. A gente já chegou no topo da existência. Não precisa melhorar, não precisa correr mais atrás de absolutamente nada. Isso é muito importante de entender quando nós praticamos, que a nossa prática não vira um tipo de competição, não vira um estresse, e que a gente não pensa que nós praticamos para melhorar. Não, a gente precisa praticar para se liberar. Não precisa melhorar. Não é necessário. Liberar quer dizer as tendências egóicas vão sumir no momento quando você solta. Você não precisa melhorar o seu caráter. Você só precisa soltar o seu estresse. O estresse gerado por quereres, por desejos. Não? O Buda determinou claramente, na primeira vez ele falou abertamente,
que a raiz do sofrimento são estados ego-autocentrados. Soltou uma vez esses estados egocentrados, a clara luminosidade, a nossa verdadeira natureza, vai ser realizada. Bem, isso só para lembrar para onde nós vamos ir. Isso nós podemos dizer a nossa tomada de refúgio. Isso é para onde nós vamos pensar, onde nós vamos querer chegar. Ainda tá. Tem pessoas chegando. Então, vamos voltar para o assunto. Vendo que problema é o apego ao ego, achando que nós somos o sujeito e achando que o objeto ele tem poder em cima de nós. Nós vamos trazer isso na consciência e entender que nós vamos projetar no objeto, que dá para o objeto essa força de ter poder em cima de nós. Então, a atração que nós podemos sentir para pessoas, para comidas, para coisas, para carros, não vem das coisas, mas vem dos nossos quereres. Bem, isso foi uma repetição para entender para onde olhar. E nós precisamos olhar na nossa mente, ver, entender a tensão, ver que essa tensão vem do nosso querer, a sensação da nossa querência, essa sensação de não ter, vem no querer e não vem de outro lugar. Não vem porque alguém fez nós de uma maneira errada, não é o mundo que é injusto. Isso tudo é uma consequência de querer, uma mente remexida por quereres. Agora começamos o caminho de liberar, de começar a trabalhar com os nossos estados carentes, os estados tensos, os estados sofridos. Daí a nossa maneira de trabalhar é de olhar para dentro. Então Genro Rinpoche falou assim: imagina a samsara como uma pessoa que se arruma na frente de um espelho. Ela se arruma para ir na cidade, para ir lá fora. Agora tem que ir com máscara, né? Na Alemanha, dessa segunda-feira tem que ir de máscara. Aí vai para a rua, mas vai para a rua para querer aprovação. Então ela se arruma, faz o cabelo, vai maquiando, coloca roupa bonita, perfume e tudo. Só no último momento, antes de sair, ela coloca uma sujeira no rosto sem saber. Daí, para todo mundo que vai ver essa pessoa, que obviamente se arrumou, mas que fica, ao final das contas, ridículo com essa sujeira no rosto, o que a gente pode fazer? A única coisa disso, o Genro Rinpoche volta para casa, olha no espelho e tira a sujeira. E a sujeira em nossa mente, nosso jeito de agir, é a vaidade. A sujeira é que nós queremos a aprovação de alguém lá fora. Que a nossa atenção fica na casca de nós, nosso cabelo, nossa forma, dinheiro, carro, na nossa propriedade, mas a gente não toca as qualidades no coração, porque a nossa atenção fica distorcida. Ela foi, como fala, divertida pelas coisas externas. Agora, o que nós precisamos, segundo o Genro Rinpoche, é a visão para o nosso interior. Agora aqui, nós temos o observador. Isso é uma maneira de ver quando tem um apego ao ego, cria a sensação de um observador.
Não assim que um observador ficou antes, o observador surge com o desejo. Então, ele fica sem saber o que realmente acontece. Ele não aplica a visão para o interior. Então, ele fica dentro dessa comunicação com os objetos. Mas quando nós queremos realmente trabalhar com os nossos estados limitados, nós precisamos ir e olhar no nosso interior. Agora, a barreira que nós encontramos, nós podemos sentir aqui em cinza como resistência. E como nós podemos sentir resistência? A resistência se acontece no nosso corpo como tensão, a resistência ocorre com medo, ela ocorre com a sensação que nós não sabemos quem somos nós, ela ocorre quando nós não gostamos de nós, quando incessantemente nós queremos modificar a nossa experiência, nós queremos ser outra pessoa, nós queremos fazer esforço para ser uma melhor cópia de nós mesmos. Então, isso faz que o movimento, a dinâmica natural da nossa consciência, ela não se desdobra, ela não se libera. Agora, nós podemos sentir tensão, medo, mas nós não sentimos a força embaixo de tudo isso. Agora, a tensão, essa força vem do querer. E quando a gente salta, quando nós abrimos a mão do querer, a emoção se autolibera. Então, isso é muito importante entender. A liberação não é porque a gente coloca uma outra tensão em cima da tensão. Não é bem assim, voltando para esse exemplo desse homem, que nós vamos, de repente, não mais arrumar o nosso corpo, mas procurar arrumar nós de uma maneira espiritual, de querer criar um ego espiritual. A gente fala coisas espirituais, a gente usa outra roupa, até corta a cabeça, corta a cabeça, por favor, não corta a cabeça, corta cabelo, vai no monastério, vai numa caverna. Então, isso pode ser uma tentativa de tirar a atenção, de ignorar essas forças e melhorar a situação, em vez de fazer por meio de fazer outras coisas. Então, aqui, nós precisamos olhar na atenção, acolhendo a atenção, isso quer dizer, essa barra deixa acesso a essa tensão. E, por fim, de entender as forças que criam o sofrimento, que são as emoções. Agora, voltamos para o assunto desses dias. Tem uma maneira, em 5 passos, como nós vamos trabalhar essas emoções. Então, isso acontece no nosso peito. Agora, nós vamos começar primeiro como parar. E esse parar, nós precisamos explicar ele um pouco mais. O parar, na nossa experiência, tem 2 passos ou 2 níveis. E que nós aplicamos, que nós aprendemos na nossa infância, e controle de impulso. Tem uma maneira, quando nós podemos sentir uma emoção que vem, um impulso muito forte, ou de raiva, né? Antes de dizer uma coisa, ou quando nós sentimos desejo para comer uma comida e de comer mais um prato, por exemplo, nós usamos controle de impulso. Esse controle de impulso está organizado pela cabeça, pelo neocórtex. Então, essa força permite que impulsos que vêm podem ser cancelados ou, em outras palavras, reprimidos. Quando nós praticamos de uma maneira moralista, né, a gente segue regras, por exemplo,
Na maioria do tempo, nós vamos trabalhar com esse controle de impulso. Nós vamos resistir aos impulsos, não colocar eles em obra. Então, inicialmente, nós precisamos, sim, esse controle de impulso. Então, pensa bem o que o Buda nos falou. Ele falou o seguinte: primeiro, para de fazer mal nenhum. Então, não faz mal nenhum. Depois, tenta fazer coisas benéficas. E o terceiro, de dominar, de entender a consciência, a mente. Então, nós precisamos, sim, seguir regras, usar controle de impulso e dizer, não, mas isso eu não faço mais. Notamente de não matar ou prejudicar outros seres, de não roubar, de não falar mentiras, de não falar qualquer coisa contra uma pessoa, de parar a fofoca, né, de não beber, de não tomar drogas. Então, inicialmente, nós vamos usar controle de impulso para estabilizar a nossa conduta de vida num caminho benéfico. Mas isso ainda não é liberador, porque isso, reprimindo, controlando os impulsos, isso não quer dizer que a força do desejo já cessou. Ela foi reprimida, ela ainda gera tensão. Você pode, de fora, parar uma pessoa muito disciplinada, muito espiritualizada, mas ainda dentro de você está fervendo. Então, isso é muito importante entender. Não tem como, nesse caminho, você precisa sentir as suas emoções. Você precisa colocar a mão na massa, você precisa abrir essa porta no soto, ou você precisa tirar a sujeira embaixo do tapete. Não tem como realmente se liberar quando você não entra em contato com essas forças que remexem a sua consciência. Não tem uma maneira fácil de sair. Eu estava conversando com muitos praticantes budistas, tanto na Alemanha, no Brasil, e a tendência que as pessoas têm medo das emoções. Então, eu acho que é importante de ter um certo respeito, uma preocupação com os estados emocionados, quer dizer, por desejo, raiva e falta de consciência, porque sim, isso cria sofrimento. Mas reprimindo eles não quer dizer que isso resolve, isso vai clareando a sua consciência. Então, a tendência que budistas tentam de não ter emoção. Eu já ouvi coisas tipo, não, eu não tenho isso tanto mais. Tipo, falando de desejo sexual, ou, não, eu não tenho mais inveja. Uma outra pessoa falou, não, eu não tenho mais apego a coisas materiais porque eu dei todo. Eu fiz uma doação, eu dei todos os meus bens, daí eu tô livre. Então, infelizmente, isso está se propagando muito e tem essa imagem de uma pessoa budista que fala devagar, que é super relaxada, né, que nunca fala não e fica tudo em paz, sorriso espiritualizado, quase como o Buda. Então, infelizmente, existe essa imagem. Quando nós somos Budas, talvez a gente fica relaxado dessa maneira. Mas não é bem assim que um Buda não sabe dizer não. O Messi não vai falar não. O Gendro Rinpoche foi uma pessoa muito ativa que deu bronca, que falou não, que colocou regras, que provocou as pessoas. E se a pessoa não quis ouvir, ele deu bronca pra caramba. Para quem seguiu os conselhos, não precisava, mas ele teve isso todo à disposição. Ele apareceu, você vê. Se, por exemplo, os praticantes dentro do centro do retiro atrasaram a sessão da prática 3 a 5 minutos, ele ficou furioso. Então, não é bem assim que os mestres ficam tudo mole. Então, é muito importante que nós vamos direcionar nossa consciência na visão interior, que não pode parar só no exterior, de negociar um comportamento budista mais ou menos agradável e perder o tempo. Não, você tem que olhar onde fede. Então, o fedor tem que sair. Você tem que colocar a mão na massa. Então, de só controlar os impulsos não é suficiente. Nós precisamos praticar um acolhimento para as dinâmicas embaixo disso
sobem. Então, deixa só mostrar isso aqui novamente. Isso aqui ainda é controle de impulso. Ele ainda gera tensão. A coisa quer se liberar, mas você não deixa ela liberar. Então, a barreira fica. Você não está em contato com as emoções, você não vai liberar a não dualidade, porque você está entrando ainda, você está abordando ainda a emoção de uma maneira dual. Você está reprimindo ela ainda. Então, é útil de ter uma força, né, de controlar o comportamento se necessário, para não cometer atos negativos, mas nós precisamos trabalhar essa barreira aqui. Daí, trabalhando essa barreira aqui, vamos seguir o Kama Chagme. O parar, você pode imaginar agora que você não vai continuar o ato, mas você não alimenta mais esse estado da carência em você. Então, isso é muito importante, que esse parar é a coisa mais importante para entender. No momento quando você para alimentar a emoção, no momento quando você não resista mais, ela some. Ela some de vez. Ela vai se integrando no seu caráter, no seu ser, na sua pessoa, vamos dizer. Você pode sentir ela como energia no seu corpo, você pode sentir a clareza na sua consciência, a mente vai se abrindo, ampliando. Isso é feito quando você parou com a emoção e não parando para não sentir ela mais. Então, por favor, vocês precisam entender que vocês não vão sentir, ainda não, provavelmente não nessa vida, o fim das emoções. Não se prepara, não cria esse alvo na sua consciência que, de repente, você pode estar livre das emoções, que você vai ser um anjo. Eu creio que vocês não vão ser anjos, porque as emoções sempre vão surgir, o karma ainda vai surgir, mas nós podemos ser pessoas assim muito honestas, muito autênticos, muito livres, porque nós aprendemos como acolher as emoções e soltar, né? Que a gente foca na nossa prática, no nosso peito, no nosso interior, e nós sabemos como trabalhar esses estados emocionais e nos liberar dessa influência. Isso é totalmente possível, isso é até rápido a entender, se nós queremos. Eu não vejo outro caminho para o despertar de honestamente olhar no peito e aprender com muita consequência, com muita energia, como soltar esses estados emocionais. Todos vocês, eu tenho certeza, vocês vão ser aliviados quando você solta a tensão dentro da emoção. Agora, o parar, vamos entender entrando em contato com a emoção e usando a consciência plena quando nós vamos acompanhar o movimento da emoção. Ela vem para passar. Isso é um acompanhamento. Nós precisamos aprender de não resistir ela, mas deixar ela vir e deixar ela passar. Bem, como nós temos emoções ainda bastante fortes, que nós não estamos acostumados, nós precisamos ajuda de dizer, tá, certo, então agora eu entendi, eu preciso deixar a emoção vir. Não é sempre fácil. Quando vem o medo, quando vem a raiva, e você tenta deixar ela vir, às vezes funciona, às vezes você ainda vai ser movido bastante para essa emoção. Então, o que é importante que nós entendemos quando a emoção ela sobe e ela faz algo com você, você trema, você fala uma coisa, você faz uma coisa, que parece a energia é forte demais. E nesse momento você não consegue completamente parar com ela, você ainda
resista, as forças não estão esclarecidas nesse momento de repente. Daí, o que a gente precisa de se conectar com recursos, nós precisamos mais espaço. Quando a energia fica forte, nós precisamos entender que falta espaço. Então, nós precisamos aplicar antídotos para essas emoções que podem dar mais força para nós de aguentar essa sensação, que pode ser, até ser forte. Agora, quando nós temos mais experiência aplicando esses antídotos, nós podemos trabalhar com a emoção de uma maneira diferente. O início, quando eu falo, não, em estados emocionados, marcado por carência, não tem felicidade, isso é realmente assim. E o início, a emoção no caminho da prática, da liberação, vira o nosso inimigo. Então, para uma pessoa comum, até ela pode gostar de ter emoção, de ter desejo, até quando você olha na telenovela, não sou muito especialista da telenovela, mas eu vi uma vez, como foi? Paraíso Tropical, eu acho que foi. Eu vi 15 minutos comendo um lanche no Rio. A prova do amor para pessoas comuns é a inveja a pessoa tem. Então, quando tem amor, tem que ter muita atenção, muita paixão, muita gritaria, muito escândalo. Então, uma pessoa comum pode até gostar e precisar da emoção. Aí, o caminho muda e você entende que você precisa soltar a emoção, se liberar da emoção. Mas, quando nós avançamos para esse terceiro ponto, nós vamos entender a emoção de uma maneira diferente. Nós transformamos a relação com essa emoção. Isso quer dizer, agora, nós vamos aprender com a emoção. Se você olha bem, o que move, o que já moveu você de praticar espiritualmente? Normalmente isso é o sofrimento que você passou. Então fala honestamente para você mesmo, quando tudo parece bem, você pratica com menos intensidade. Mas quando você fica doente, alguém deixou você, de repente você se separou, e nesse momento você vai sentir mais a necessidade de praticar. Como agora, no meio do coronavírus, as pessoas são mais presentes nos ensinamentos. Eles são mais engajados nesses sentimentos porque estão sentindo as emoções. Então, ninguém de nós vai honestamente praticar se a emoção não deu uma lição. Então, a emoção, a ocorrência da emoção, lembra nós na prática. É muito importante de ver que o sofrimento move nós para buscar o benefício. Quando falta sofrimento, quando falta incômodo, quando nada mexe no seu peito, você meio dorme. Você deixa o tempo passar. A vida passa com pouca intensidade, com pouco benefício. Agora nós precisamos entender que as emoções, na verdade, são os nossos amigos. Seguindo a emoção, você faz o progresso. Agora, seguindo os ensinamentos do Gampopa, os 4 damas do Gampopa, possa o Dharma esclarecer a nossa confusão e possa a confusão surgir como sabedoria. Então, aonde tem a emoção, na verdade, aonde nós vamos olhar. Então, quando surge a emoção, nós temos material para trabalhar. Então, isso é muito importante, que a emoção tem uma lição. Depois eu vou dar um exemplo. Quarto, só quando a emoção pode vir sem impedimento, só no momento quando você solta completamente a resistência,
você pode realizar a natureza da emoção. De ter emoção, de reprimir a emoção e achar ainda você quer realizar a não dualidade, isso é impossível. Então, os pensamentos, os sentimentos, as emoções têm que vir, eles têm que mostrar a sua verdadeira natureza, que é uma aparência ilusória na nossa consciência, para poder nos inspirar. Não tem realização sem emoção. A emoção tem que vir. E ela tem que vir completamente sem impedimento, sem resistência. Depois, o mestre, usando a emoção no caminho, ele realmente usa isso como caminho. Quando vem movimento na consciência, o movimento é autoliberado. Sem movimento, eu creio que ninguém vai realmente realizar a natureza da consciência. Você precisa do movimento, você precisa olhar, você precisa acolher esse movimento, daí você entende a aparência ilusória. Então, basicamente, quando só tem o céu azul, tá legal, tá agradável. Mas quando tem um arco-íris, aí nesse momento você entende o que é uma aparência ilusória. Algo que aparece, mas que é inagarrável. Mas sem aparência, sem movimento, sem mexida, não vai acontecer. É muito difícil acontecer. Bom, vamos olhar com exemplos. O primeiro exemplo nós podemos olhar com a raiva. A raiva e o movimento mental, a frição mental, o klesha, que mais destrói. Quando você olha no mundo, as coisas mais assim feias são basicamente baseados em agressão, em aversão. Né? O pior de matar, de machucar, de torturar. Muitas coisas feias como genocídio, como guerras, como invasões, agressão física. Basicamente tudo isso é baseado numa forma de agressão. De não trabalhar a raiva faz que a raiva está capaz, na nossa consciência, causar muito dano no caminho espiritual. Quando nós ficamos com raiva, nós podemos imaginar que ela queima impressões benéficas. Então, ela tem essa propriedade de queimar. E o resultado para a nossa experiência, isso é a emoção que nós deixa o mais infeliz quando tem raiva ou contra nós ou contra alguém. Então, é muito importante e necessário que nós vamos trabalhar essa raiva. Então, primeiro, nós precisamos entender como parar. Então, tendo feito a decisão, eu não vou mais deixar a raiva destruir coisas na minha vida. Eu não quero mais que a raiva cause condições nefastas nem para mim, nem para alguém outro. Então, tendo isso em mente, nós vamos nos lembrar, eu não vou agir mais em cima da raiva. Eu vou parar quando eu estou sentindo a raiva chegar. Daí, nesse momento, eu vou usar uma outra atitude, eu não vou reagir compulsivamente, eu vou pensar em outra coisa. E o primeiro pensamento, que é absolutamente importante no momento da raiva, que vocês lembram que a raiva também passa. É muito importante, a raiva pode ser tão forte que você não vai ver saída e você explode. Mas quando você usa o pensamento, olha, isso passa. Agora estou com raiva, estou capaz de fazer uma coisa ruim, uma coisa que vou arrepender, mas em 5 minutos não vai ser mais a mesma coisa. Eu não vou sentir tanta pressão de agir compulsivamente. Então, o primeiro pensamento, a raiva é impermanente. Ela vem para passar. Isso também vai passar.
Muitos praticantes no passado trabalhavam, isso também vai passar. Isso também vai passar. Então, esse pensamento, lembrando da impermanência, dessa emoção, já ajudou muitos praticantes de deixar um tempo passar, ver que a raiva vem, aí depois ela passa. Para colocar isso em obra, eu usei 2 meditações que Gendon Rinpoche ensinou, que me ajudaram bastante. A primeira, que eu estou gostando bastante, é essa. Quando vem a raiva, e você toma consciência, cara, calma, isso também vai passar. Mas o que fazer com toda essa energia? O que está mexendo em você? Então, nesse caso, eu estou imaginando, eu dar essa sugestão para vocês também, de pensar que o seu corpo, o seu ser, é uma casa ampla. Então, essa casa ampla não tem nada dentro. Então, pensa que a raiva é um movimento que, quando ele pega uma coisa, ele vai destruir. Ele vai querer acabar com uma coisa. Ele vai querer criar Opa! Ele vai querer criar um dano. Mas, quando você tem uma casa ampla, com nada dentro, nada pode quebrar. Daí você imagina que a raiva, ela entra como tipo um homenzinho com cara feia. Aí, com essa energia toda da raiva, ele corre para lá, para cá, ele sobe e desce na casa, ele move no seu corpo tudo, tentando de achar uma coisa para quebrar. Só como só tem espaço, ele move, 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 move e esgota essa energia da raiva. Então, nesse momento, você chega mais perto desse parar. Tem, talvez, inicialmente, ainda um pouco controle de impulso. Mas quando você acolhe o movimento da emoção, a força, a energia da emoção, e ela move dentro do seu corpo, nessa casa, essa visualização vai estabilizar essa possibilidade, a energia tem suficientemente espaço. Ela se vira um processo e ela some. Então pensa bem, essa casa, com nada dentro para destruir, esse homenzinho feio, faz que você não resista à sensação. Normalmente vem o impulso da raiva, você quase começa a tremer e você reage em cima desse impulso muito forte como um movimento. Até você bate, ou corre, ou fala uma coisa, mas a força do impulso leva você a reagir. E o mais você reprime, o mais força você dá para esse impulso. Daí, nesse caso, a casa, o espaço, essa espaciedade, ela leva você de não precisar reprimir ela, então não usa mais o impulso de controle, e a emoção se autolibera. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu não tenho essa foto. Eu tenho uma foto do meu homenzinho. Depois eu vou mandar para vocês. Agora sim, nós ficamos entre Pará e Antídoto. Tem uma pergunta aqui, se eu vou falar sobre os antídotos. Sim, não comecei, mas eu vou falar. Tem uma outra meditação que eu acho assim, muito útil também. Como a raiva tem essa sensação de queimar. As emoções têm isso. A força é tão grande e tem tão pouco espaço que parece que isso está queimando, que depois está movendo nós. Então, nessa outra meditação, você imagina a raiva como fogo, daí você deixa o fogo queimar e você pula no meio. Você vira o fogo. Então, isso também é muito interessante, quando você faz isso com o corpo todo, e você deixa tudo queimar.
Então, quando você não se distrai, a energia desse fogo limpa o seu corpo. O que aqui é importante nessas meditações que eu expliquei agora, alguém que falou que a conexão tá ruim. Eu creio que minha tá bom, mas eu estou gravando tudo isso e depois pode repetir. Daí isso faz que a emoção pode vir sem repressão, você acompanha ela nesse movimento de vir e passar. Isso aqui é muito importante. Agora sim, como nós vamos trabalhar a raiva? O que nós podemos juntar a essa raiva? O que a raiva é no fundo? No fundo, a raiva, a aversão, em qualquer faceta ela pode ter, ela é um sentimento que identifica algo indesejável perto demais. Então, por exemplo, quando você está vendo uma pessoa que irrita você, daí quando ela fica numa outra cidade, você não se irrita mais com ela. Você não vai ver ela e está tudo bem. Se ela fica longe, tudo bem. Então, a raiva faz exatamente isso. Ela vai ver algo que fica muito perto e você quer que isso seja longe, ou você quer destruir aquilo. Isso pode ser uma coisa em nós, isso pode ser um hábito nosso, isso pode ser uma pessoa, pode ser um som, pode ser qualquer objeto da percepção. Até os nossos próprios pensamentos podem criar aversão. Para entender esse movimento um pouco mais, vendo que nós identificamos algo ruim na frente de nós precisamos usar uma outra visão. Agora, um exemplo, quando você vai pensar numa pessoa. A pessoa é muito chata, ela não entende, ela faz coisas erradas, ela não espera, ela está se impondo, ela fala demais, não sei. Tem várias coisas que você pode determinar que é ruim essa pessoa. Quando você deixa a sua mente continuar, ela vai continuando explicar, ela vai continuando achar razões porque realmente a pessoa é assim. Isso quer dizer você afirma o tempo todo a aversão. O conceito, quando você conversa, vai discutindo, pode te ajudar a esclarecer um assunto, mas ele pode também afirmar a emoção. Ela pode dar tanta gás, tanto alimento, que ela vira muito forte. Agora, a primeira qualidade que nós vamos contactar é a paciência. E a paciência é uma qualidade que você pode dizer vem no pensamento, quando você fala, cara, isso vai passar, sim, isso é um pensamento. Isso se vira espiritual, quando você aumenta a sua capacidade de aguentar uma emoção, e até fisicamente. Fisicamente, quando você pratica a consciência plena em relação do seu corpo, o corpo ele aumenta a capacidade de aguentar uma sensação forte. Então, em todos os níveis, você vai aumentando a sua capacidade de estar junto com um sentimento forte. E dentro dessa paciência nasce a compaixão. E o remédio que muda a raiva é a compaixão. Agora sim, nesse movimento da compaixão, pensa uma pessoa chata. Por que ela é chata? Ela escolheu? Você sabe de pessoas que dizem, desde a minha infância eu fiz uma formação para ser uma pessoa chata. A única coisa que eu quero ser é uma pessoa chata que ninguém gosta. Isso é realmente que passa na cabeça de pessoas. Mesmo se a pessoa quer ser a pessoa mais chata do mundo, ela tem um motivo atrás. Isso ainda é uma maneira de querer ser feliz.
ela não quer causar o dano no mundo. Mesmo esses monstros cósmicos, os ditadores e torturadores, de nenhuma maneira, distorcida, obviamente, eles têm felicidade em mente. Eles acham em prejudicando alguém, eles vão querer recolher algo positivo. Por que isso é importante? Se eles têm isso em mente, e a gente sabe que isso é errado, a pessoa pensa nessa maneira porque ninguém mostrou para ela. O que é importante quando nós somos chatos da nossa parte? Por quê? Se a gente poderia fazer melhor, a gente não ia tentar? Sim, a gente ia tentar. E por que nós temos poucas qualidades? Porque ninguém ensinou. Foi uma questão da nossa criação, da nossa educação. Se todo mundo seria educado por Budas ou seres muito sábios e compassivos, sim, obviamente a gente teria mais possibilidades na mão. Então, uma pessoa que fica chata, obviamente ela chegou em seus limites. Ela está tentando o seu melhor, mas ela não foi apoiada suficiente para ter um resultado um pouco melhor. Então, esse pensamento é muito importante. Cada pessoa, em cada momento, está tentando o seu melhor. Por que não é melhor? Porque ninguém ajudou. Agora sim, pensa uma pessoa chata. Obviamente ela está fazendo algo errado. Punindo ela, chamando ela chata, agredindo ela, vai melhorar essa situação? Isso vai provocar qualidades nela? Não. Então, a minha raiva não ajuda a situação. Não ajuda de melhorar essa pessoa. Não ajuda de melhorar a mim mesmo. Então, de uma maneira, a raiva não ajuda nessa situação. Agora, a compaixão, ela ajuda. O que é muito importante, quando nós começamos a entender a pessoa, quando nós começamos a entrar em contato com as possibilidades da pessoa, nós começamos a sentir compaixão. Então, isso é exatamente o que ajuda a raiva no fundo. Agora, sim, vem essa questão, mas veja só, quando eu vou, assim, soltando a minha raiva, eu penso, não, mas todo mundo está fazendo a mesma coisa, então eu vou ficar quieto, então eu vou soltando a minha raiva, né? Então, depois eu vou ser como uma pessoa anestesiada, frouxa. Isso, na verdade, não vai acontecer. Quando a raiva não fica externalizado ou internalizado, quando esse fogo queima e você acolhe ela plenamente, o que acontece? Que a raiva, ela se vira respeito. Respeito em relações dos limites. E não é bem assim que uma pessoa desperta que ela não vai ter mais noção de limites. Ela vai entender exatamente o que ajuda e o que não ajuda. Você não perde a sua clareza nem a sua inteligência. Quando soltou a sua raiva, você vai saber melhor quando você vai dizer não. E para dizer não, você não precisa raiva, você precisa clareza, você precisa compaixão. Quando você quer ajudar uma pessoa, você precisa saber os limites, você precisa saber exatamente o que ajuda essa pessoa, o que não. Mas você não precisa raiva para sentir os limites. Isso é muito importante. Sentindo, quando nós sentimos compaixão, nós não ficamos sem meio, sem inteligência, sem força. Nem a força de se defender vai faltar. Para se defender, nós não precisamos raiva. Certo? Parar, visualizando o corpo como casa, entra um homenzinho com cara feio meu, ele tem o cabelo verde ou laranja em pé, ele corre, 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 quer destruir algo, mas quando ele não acha nada, a raiva está se integrando e vai soltando. Ou pula no meio do fogo, são
possibilidades de parar com a emoção e depois a saída e a paciência e, ao final das contas, só a compaixão, de entender. Né? Então, isso também é importante se nós temos conflitos internos, quando nós temos autoagressões, quando a gente não gosta de nós. Isso também é muito importante, de entender que nós não vamos crescer quando nós vamos nos agredir a nós mesmos. O que nós precisamos tocar é a compaixão. De sentir que só na luz, no calor, no alimento da compaixão, não importa o que seja isso um animal ou uma pessoa, só vai crescer com a força do compaixão, da compreensão. Então, o remédio da raiva e a compreensão e a compaixão. Agora, como a raiva pode virar o meu amigo? A raiva tem tudo a ver com limites. Como eu falei, nós identificamos algo perto demais e a gente quer isso longe, ou a gente quer que isso não existe mais. Isso é um movimento da raiva. Mas como isso pode ser o meu amigo? Isso pode ser o meu amigo quando eu estou sentindo raiva em mim, ou raiva em alguém, raiva dentro de um grupo, falta respeito. Com certeza, no momento, falta respeito. Quando eu estou com raiva com algo, eu deixei coisas acontecer. Eu não estava consciente dos limites, eu deixei uma coisa acontecer. Então, quando numa relação vem a raiva, com certeza limites não foram respeitados. Ou eu deixei a outra pessoa me invadir, achando que eu vou deixar ela me invadir, eu vou fazer uma coisa para a pessoa, mas depois ela vai compensar. Eu vou receber uma retribuição, eu acho isso. Uma compensação. Não, compensa? Ah, droga, não sei, quase um pagamento. Ou a outra pessoa deixou, eu invadi os limites, provavelmente por desejo, e ela está sentindo que ela precisa se defender. Então, quando vem a raiva, não importa se ela é em você ou em outros, ela dá a possibilidade de curar os limites. Então, é muito importante de não só julgar a raiva com algo negativo, ela é negativa, mas tem uma lição. Sentindo a raiva, seguindo o movimento da raiva, eu posso curar e restabelecer limites de uma maneira saudável de novo. Então, assim, a raiva pode ensinar um monte das coisas. Bem, deixa eu ver as perguntas. Como utilizar as emoções ao nosso favor? Estou falando sobre isso. Com relação à raiva, por exemplo, não devemos nós deixar sermos dominados por ela, porém precisamos dar limite às pessoas. Exatamente. Eu não vi, Luciana, não vi isso agora, mas eu acho que eu dei a resposta. Para que nós sejamos passivos, permissivos demais? Como proceder? Como utilizar as emoções? Como sabedoria? Tá certinho essa pergunta e eu acredito que eu dei a resposta agora, sem ter lido a sua pergunta. A qualidade da emoção, aqui a qualidade da raiva, essa clareza, vamos dizer, sobre os limites, ela vai se integrando. Ela não precisa ser expressa por raiva, mas esse saber dos limites, de o que é saudável, aonde tem respeito e aonde não, vai acontecer. Nós não precisamos ter raiva para isso. Quando você pode imaginar assim, a circulação da raiva, quando você resiste a ela, ou quando você está levado por ela a agir, ela causa mal, certinho. Mas quando você deixa ela circular, não assim que essa qualidade dessa energia some. Só ela não causa mais o mal. Ela vira clareza, né? Eu acho que é a melhor maneira de explicar, né? Você não esquece a raiva, o que move você
E a disposição, só não tenso. Ela não se expressa em tensão e ela não causa dano. Mas eu concordo com você, a integração da raiva é muito importante. Não de reprimir. Quando nós reprimimos a raiva, exatamente isso vai acontecer, que vamos ficar passivos, nós vamos não entender muito bem os limites, a gente vai ceder a muita coisa que não é saudável. Então, a raiva, sim, ela tem essa lição, ela pode ser amigo se ela está sendo integrado. Entendi a minha impressão sobre o outro com o conceito da vacuidade. O outro não me agrada dentro da minha perspectiva. Vivi, eu não sei se eu entendi exatamente o que você está dizendo. Eu entendo assim, quando você olha para o outro e ele incomoda, que a sua interpretação da pessoa e emoção é algo não substancial. Né? Então, ainda está longe da realização da vacuidade, porque nessa maneira não aparece mais outro. Né? Então, isso tudo não ia acontecer se fosse realizar de a aparência como vacuidade. Mas para usar esse conceito da vacuidade tem um perigo, e o perigo é a negação. Quando a gente fala, não, mas essa emoção é a vacuidade. Então, eu não preciso trabalhar, não preciso olhar muito, porque é uma ilusão. Quando uma pessoa fala, mas tudo isso é uma ilusão, não. Eu acho muito perigoso, eu acho que a pessoa está reprimindo, né, ela está negando o que está acontecendo. Então, isso até o pior que você pode fazer, de ignorar. Aqui começa com esse acolhimento, antídoto, né? E aí vai transformar até realmente integrando a emoção. Sem a integração da emoção, a realização da vacuidade não vai acontecer. Então, o quarto ponto não vai acontecer se não tem uma integração. Quando tem resistência ainda, né? Quando tem uma negação ainda, não vai realizar a vacuidade, não. E pior ainda, você vai ser especialista em repressão e negação e você se vira incurável. O melhor mestre não vai poder mais ajudar você porque você está negando e você começa a projetar no mestre, ele quer te ensinar algo muito importante e você, ele não entende, eu já estou assim liberto da minha raiva, estou amando todos vocês. Não, melhor de estar em contato sempre com toda essa paleta, com todas as facetas das emoções. É bom de sentir a sua agressividade, a sua tesão, a sua confusão, a Uma sua pergunta. competição. Só um momento. Essa competição é o seu orgulho. Quando você não está sentindo todas essas facetas, eu acho que você está correndo o risco de reprimir e não olhar bem. Vivi, não sei se eu entendi bem, se eu dei uma resposta. William, tem uma pergunta antes ainda. A ansiedade e agitação são originados do desejo. Exatamente, exatamente. Assim, mesmo a raiva. Tá, beleza, então. A Vivi comunicou que ela entendeu. Todas as emoções são provocadas por desejo, para um querer. Se eu quero uma coisa perto ou longe, de qualquer maneira, isso é desejo. E, em qualquer maneira, é solidificação, né, de uma projeção em algo. Então, não tem projeção outra que desejo. Só depois ele brota em várias facetas. A agitação, sim, a agitação é esse movimento. Você olha para um objeto, você começa a desejar, você começa a interagir com esse objeto para se beneficiar. Então, a ansiedade é, nossa, será que eu poderia me aproveitar disso? Eu poderia consumir isso? E o medo vem
ah, eu acho que prontamente é isso. No mesmo momento eh, de não poder. A gente chama essa dupla expectativa e medo. Quando a nossa consciência entra em carência, ele tem esse desejo, será eu poderia ser melhor? Será eu poderia achar alguém que me ama? Será eu poderia me alimentar, comer uma coisa boa ou viajar para a Ásia? No mesmo momento nasce o medo de não poder melhorar, de não poder ser satisfeito. Então, o mais você deseja, o mais medo você produz também. Então, a polarização entre você e o objeto é o desejo. Então, isso é exatamente a ansiedade. O mais você deseja um objeto, o mais inseguro você vai ser. Você não vai saber quem é você. Você não vai sentir as suas qualidades, porque você está projetando tudo isso no objeto. Então, a agitação, com certeza, é um desejo muito forte. O desejo de existir na agitação é bastante forte. Tá, deixa eu fechar isso no momento. William, você falou que você quer perguntar uma coisa, é isso? Eu estava escrevendo, mas é melhor falar. Quando está ainda no nível do discurso e está muito intensa a raiva, ela está forte, a gente tem que lembrar de soltar o discurso. É, acontece uma armadilha aí nesse momento, sabe? Que já foi forte para mim mais de uma vez. Aparece uma frustração quando não passou esse nível ainda do discurso, da historinha, aparece uma frustração por sentir a raiva. Olha que armadilha. Intensifica uma raiva da raiva. Ficou mais ou menos encadeado duas camadas que às vezes fica demais para a gente, sabe? Aham, aham. Então, quando tem discussões, tem algo em grupo, claro, nós somos também animais em grupo, tem dinâmicas dentro do grupo que são muito fortes. Isso é muito forte. O que acontece? Um incômodo ocorre. Daí, o que faz um ser que tem sistema nervoso, até biologicamente, quando sobe um incômodo, uma agitação, o ser, ele quer saber de onde vem. Se vem um urso, né? Imagina que a gente viveu, né, milhares de anos na selva. Você quer saber onde é o urso, onde é o leão, para poder vencer ele ou correr, certo? Então, quando tem um incômodo num grupo, as pessoas vão querer ver quem é o culpado. E muito assim, quando tem a agitação, as pessoas estão olhando quem está errado, quem está certo. Então, a energia não fica focada na solução, a energia fica focada em achar o inimigo. Sabe, para a sobrevivência faz sentido, mas para o bem-estar de todos os seres faz sentido nenhum. Então, quando você está reconhecendo, olha, isso está acontecendo agora. Então, as pessoas só estão querendo apontar quem é o culpado. Então, relaxa, solta. Não tem jeito de achar um argumento. Não tem jeito. Né? Não é o momento. Você só pode falar, tá ok, então eu vou pensar. Então, deixa eu entender. Explica o que você quer dizer. Tudo está errado agora nesse momento. Isso, então me explica. Então você vai desarmar mais ou menos a pessoa para não entrar nesse jogo de apontar quem está errado, quem está certo. Então se retira um pouco dessa defesa e na sua mente, no seu peito, sai do jogo. Até quando essa energia escutou, talvez venha um momento de dizer, olha, eu estava pensando o seguinte.
quem sabe fica bom para todos nós de fazer isso, ou investigar um pouco mais. Mas quando tem a raiva e o povo está na defesa ou na agressão, no meio da batalha, então não tem muito como fazer. É melhor de não colocar energia nesse momento. Tu retira a energia. Às vezes até assim, quando você entende esse momento e você começa a praticar Tonglen, que a energia no quarto, no lugar, baixa e depois as pessoas podem entrar em outro modo. Mas na altura do campeonato, quando a raiva domina, não tem jeito. Tem que achar outra estratégia. Mas quando você se envolve, não vai ter muito jeito. Tem outras perguntas até agora? Eu tenho, desculpa o atraso, mas eu entrei justamente na parte na qual você estava falando sobre seria uma espécie de desapego do querer, seria isso? Eu entendi direito? E nas relações em grupo também, você falou uma expressão que me chamou bastante atenção, somos animais em grupo, no sentido assim de querer ganhar espaço, então assim, a nossa ansiedade estaria sempre relacionada com esse querer, é só assim, confirmando, né, algo que talvez eu já saiba, já sinta, mas só tentando ouvir de você. Aham. Eu vou tentar. Trabalho com emoção. Tem textos, tem ensinamentos. Eu também, inicialmente, ouvi muito do desapego. Só, realmente, até agora, eu não sei como fazer isso. Eu não sei como eu posso me forçar de desapegar. Eu poderia me forçar de desistir, mas isso também não, quer dizer, não resolve nada. A única maneira que eu tô, que para mim está funcionando, quando eu entro em contato com o meu apego, quando eu estou sentindo a força do meu apego, quando eu tomo consciência que o sofrimento que eu estou sentindo agora nesse momento, a dor que estou sentindo, a agitação que estou sentindo agora nesse momento, eu estou causando ele. E nesse momento dessa tomada de consciência, a minha mão se abre. Porque de apertar foi realizado como algo tão desagradável que vem o soltar. Então veja bem, biologicamente, a cabeça aqui, a única coisa que ela pode fazer é impedir. Ela pode trancar. Ela pode chegar na desistência, mas não no desapegar. Quando você fala, tá, cara, solta, você cria tanta tensão que o soltar não vai acontecer. O soltar só acontece quando você reconhece pela experiência, não pela cabeça, pela experiência, que isso dói, daí solta. Não tem outra possibilidade. Agora, eu só chamo isso soltar. Eu não uso mais essa palavra de desapegar, porque a palavra em si, por mim, não faz muito sentido. Porque o que eu entendo quando uma pessoa fala desapegar, isso afirma o meu apego. Daí eu tento de reprimir o meu apego. Então isso são duas forças que trabalham contra uma outra. Mas quando eu falo, não, eu vou me permitir de deixar isso vir, eu posso ver, não, isso vem para passar. Isso funciona. Lá, imediatamente eu vou me sentir aliviado. Isso funciona, eu sei. Mas eu não falo para mim, cara, você tem que desapegar.
Então, mesmo numa situação difícil, em grupo, com raiva, umas coisas assim, eu estou sentindo o que eu estou fazendo. Quando eu estou tenso e agitado, a minha contribuição vai ser muito fraca. Mas quando eu solto a tensão, quando eu estou me sentindo com o pé no chão, em contato com outras pessoas, daí eu sinto a minha contribuição pode valer, porque tem um contato, tem contato comigo, contato com os outros, e eu não estou tenso, eu não estou reprimindo, eu não estou lutando por algo, simplesmente tem contato. Então, a minha ideia de chamar isso mais soltar e ver quando a minha mente está num estado de tensão, quer dizer, os meus atos, o resultado que eu estou provocando é muito fraco. Vai criar mais sofrimento que vai ajudando. Soltou essa tensão, eu volto em contato comigo, eu volto em contato com a minha intuição, eu volto em contato com outras pessoas. Daí vem uma palavra que até pode fazer algo positivo para a pessoa, né? Então, sim, em uma maneira você desista de ganhar. Quando você entendeu que ganhar é muito tenso, você solta isso, você, em aspas, se desapega de ganhar. Você olha mais na contribuição, sabendo quando a sua contribuição fica sábia, fica amorosa, o resultado para você e para os outros vai ser o melhor. De uma maneira, você só ganha. Né? Você aceita a derrota, sim, mas você está ganhando em outra maneira, porque a sua contribuição está sendo adequada. Deixa eu ver onde você está. Ana, né? Respondeu a sua pergunta? Não tem resposta, então deixa eu ver. Você poderia ganhar uma sessão de Sotor para a gente, por favor? Vamos ver se isso dá. Uma pessoa me falou, gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer? Quem escreveu isso? Eu, Gelec. É a Eva. Oi, Eva. Tudo bem? Primeiro, queria agradecer. Eu sou nova, é a primeira vez que eu uso o Zoom, então estou achando fantástico a minha superação. Tá, parabéns. Eu queria perguntar o seguinte: foi muito clara toda a tua colocação. Sempre que vem uma emoção como a raiva, ela é muito, ela cria um fascínio de você estragar tudo, né? Parece que a tensão é tão grande que você só se alivia depois que deixou vazar toda essa enxurrada de sentimentos negativos que vem, né? Então, uma coisa que no meu caso ajuda, e pelo que eu entendi da sua colocação, é levar para o corpo isso, né? Então, quando vem uma raiva muito intensa, eu saio para correr, ou eu grito, eu, né, faço alguma coisa que essa tensão toda saia do corpo, né? E uma coisa que eu tenho notado muito é que o que está por baixo da raiva é o medo. Isso procede? Sim, exatamente. Você é do Chile? Sou uruguaia, mas eu Uruguaia. moro em Florianópolis. Tá. Você fala um pouco de um brasileiro do Sul, mas tem umas coisas que parecem vir do espanhol. Uhum. Mas tá bonito de ouvir você. Não, tá muito certo. Agora sim, nós temos na nossa vivência vários níveis. Você pode ver uma sensação no corpo, né? Por exemplo, você está sentindo amor para um animal, por exemplo, para uma criança. Você pode sim sentir isso no seu corpo. Normalmente o seu músculo fica mais
aberto, mais relaxado. Até talvez no seu rosto dá para ver. Você fica mais relaxado, com um sorriso. Você pode ver isso energeticamente também. Parece que você está emanando algo, né? Tem um fluir melhor no nível da sua energia. Você pode ver isso também na sua mente. A mente vai ser mais aberta, mais confiante, parece mais cheia também. Você pode ver isso também porque vai ter mais confiança. Então, você pode ver um movimento, uma experiência em vários níveis. Pode ser também na sua aura, né? Tem provavelmente várias características. Cada pensamento, cada sentimento se expressa não só na mente, mas também no corpo, numa tensão, um relaxamento muscular, por exemplo. O que é fantástico com o nosso corpo humano, porque isso ele é tão precioso. Você pode realmente acolher sensações fortes e passar por isto. Em outros estados, por exemplo, no sonho ou depois da sua morte, você não tem mais o corpo à disposição. Ele é uma plataforma maravilhosa de passar para esses processos emocionais. Então, quando você está se sentindo comido, por exemplo, né, você não vai já ter halucinações como dentro de um sonho. Você pode, sim, olhar para o contato que você tem com a terra, a sola do pé. Você pode direcionar sua consciência para a sensação física e estabilizar a sua consciência. Então, nesse momento, a emoção não derruba você. Então, você tem sempre com o corpo essa possibilidade de se ancorar no momento. Então, o corpo é um instrumento fantástico de trabalhar com sensações fortes. Depois, sim, você vai fazer progresso e você pode ver o surgimento das emoções na sua mente e soltar diretamente na sua mente. Isso, com certeza, é excelente, porque ela não se manifesta tão fortemente. Mas o corpo é uma coisa assim fantástica. Assim, infelizmente, nós vemos só o corpo pela forma física, né? A gente tenta fazer dietas, né? E a gente pinta ele, coloca perfume, mas a qualidade verdadeira do corpo humano é a possibilidade de acolher emoções. E veja só, quando você já consegue bem acolher as suas emoções, ele serve para ajudar outras pessoas a acolher. Quando o seu corpo ressoa positivamente, ele se expressa para os corpos de outras pessoas. Então, terapia, cura, é possível porque tem pessoas que incorporam amor, compaixão, até fisicamente, que podem trazer e transmitir essa forma de cura para outras pessoas. Então, uma vez quando nós começamos a acolher as emoções, soltar as emoções, o nosso corpo se vira um instrumento fantástico de apoiar e trazer isso para outras pessoas também. Certinho, Eva? Perfeitamente. Bom, vamos... gente, 90 minutos foram embora. Eu estava achando que eu só estou começando. Mas vamos fazer... peraí, desistir de ganhar também. Desistir de ganhar tem a ver com desistir do orgulho. Ah, sim. Desculpa, Alex, eu que perguntei, né? Mas não saiu a interrogação, é uma pergunta, não é uma afirmação. É porque me pareceu, na hora que você falou desistir de ganhar, em relação à raiva, parece que o orgulho veio logo atrás dessa raiva. Quer dizer, eu estou pensando no meu caso, né? Quando eu quero alimentar, quando eu não quero desistir de ganhar, aí tem um orgulho atrás. Veja só, o orgulho é mais ou menos o que os seres em samsara querem, né? Então, eles querem saber que eles são legais e os inimigos são embaixo. Daí, você vai se fortalecendo, sabendo sempre que você é a pessoa mais desejável, mais legal, mais rico
e o mais inteligente de todos. Então, você se fecha, você vai se fortalecendo dessa maneira para ter essa certeza que tá bom, eu ganhei. E de soltar a emoção, você vai também soltar o orgulho. Daí o que vai acontecer quando você solta as emoções e o orgulho vai enfraquecer, você começa a sentir de novo. O fato que a gente não percebe os outros é o nosso orgulho. A gente olha na nossa pele. E por isso a gente não está ressoando com outros. Daí soltou, você vai de novo estar aberto à disposição para outros seres. Então a vida vai ser muito mais intensa. Você vai sentir muito mais coisa. Então quando nós não vamos sentir muita coisa, é porque tem orgulho, né? A gente está botando fé na nossa fortaleza, né? Que protege o nosso interior. Mas soltou, a gente volta em contato com os seres. A gente tem que soltar o orgulho, senão a gente não vai ajudar ninguém. Bem, gente, isso é tudo super fácil. Só parece complicado porque não eu estou falando esse português ruim. Mas tudo é muito fácil. Então deixa você agora, e nesse momento, simplesmente sentir a sensação de agora. Explora o que está acontecendo quando você permite tudo isso de ser. Todos os pensamentos, sentimentos, e todas as sensações sensoriais. Pensa agora numa situação leve. Prometa vocês fazerem uma coisa leve. Que dá raiva. Não pensa no maior conflito, algo muito leve. Pensa nessa pessoa ou situação. Deixa você sentir a reação que vem. O aperto nos músculos. O aperto no peito. Agora, acolhe essa reação que vem. Permite isso acontecer. Deixa você sentir, embaixo dessa reação, tem um desejo. O desejo de controlar a pessoa. Ela tenta controlar você e você controla de volta. Deixa você sentir essa força de se controlar. Explora se esse controlar é agradável ou desagradável. E se isso é desagradável, cansativo,
Veja se você poderia soltar isso. E você vai fazer isso quando? Só depois ou agora? Então solta esse controlar. Como você abre a sua mão suavemente. Veja o que está acontecendo nos seus músculos. No peito. Se aliviou o aperto. E uma segunda vez, olha para essa situação, essa pessoa que gerou uma raiva leve. E veja se a reação é exatamente a mesma. Ou se ela já está mais fraca. E mais uma vez, acolhe a sua reação. Deixa tudo isso subir. Como você abre uma porta em cima dessa reação. E deixa ela passar. Como uma onda bate na praia para se dissolver. É mais. É mais ainda. E pela última vez, olha para essa pessoa, essa situação. E explora nos seus músculos, no seu peito, na sua mente, se a reação é a mesma. Ou mais fraco ainda. E qual seja a reação, acolhe ela. Deixa ela se abrir como uma flor se abre no sol de manhã. E veja novamente se você poderia deixar isso passar. E se você vai deixar isso passar. E quanto? E agora, o mais possível, deixa isso passar. Deixa isso vir, para isso pode passar. E mais. E mais ainda. Então, gente, muito obrigado. Então, obrigado para estudar o Dharma, né? Obrigado de escolher esse caminho. Isso vai ser muito bom para vocês e para as pessoas em volta de vocês. Então, eu desejo que todo esse mérito de trocar nessa maneira, de praticar nessa maneira, vai para todos os seres, vai trazer alívio. Possam, com as nossas emoções, as emoções de todos os seres ser liberados. Ninguém precisa mais ter medo de ninguém. Nós vamos nos encontrar quinta-feira, não é? Sim, Alex.
Aham. O que você acha se a gente mudasse aquela proposta de ter um dia pré-definido com você para o dia de sábado? Porque tem muitas pessoas que estão voltando a uma normalidade, né? Voltando a trabalhar. Aham. E, de repente, eu acho que sábado pode ser uma data legal e não coincide com a Nizamba também. Eu achei... quinta é sábado, não é? Ah, ficaram 2 dias, então, definidos? É porque eu pensei que a gente tinha meio que acertado que ia ser um dia de encontro, mas por mim tudo bem, pode ser 2 dias também. Eu perguntei a uma pessoa, falou, não, mas pode ser legal 2 vezes, né? E como tinha várias pessoas,